Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você precisa fazer para receber uma pensão mais alta para o seu filho e por que a maioria dos advogados não usa dessa estratégia tão eficaz. Meu nome é Leonardo Marcondes Madureira, eu sou sócio fundador da Marcondes Madureira Advocacia, um escritório que já ajudou mais de 1000 mães a conseguir uma pensão justa para o seu filho. Mas o que essas mães falam sobre a Marcondes Madureira Advocacia? Olha só. Oi, meu nome é Letícia e eu conheci a Marcondes Madureira Advocacia através da indicação de um amigo meu. Eu estava precisando entrar com o processo de pensão alimentícia da minha filha mais nova, então eu entrei em contato com o Dr. Leonardo. Eu já tinha feito alguns outros orçamentos com alguns advogados, mas assim que eu entrei em contato com ele, eu vi que já era diferente. Ele já me deu toda a assistência naquela primeira conversa que eu tive. Eu também estava na dúvida se eu iria pedir a revisão da pensão da minha filha mais velha. Ele também me passou todas as informações que eu precisava e nós entramos com os dois processos. O primeiro processo, ele já está em fase final, o resultado já foi satisfatório antes de terminar. O segundo ainda está em andamento, mas assim, tudo que eu preciso lá, esclarecer algumas dúvidas que eu tenho, me falar mais sobre o processo, eu mando mensagem, eles respondem, eles dão total assistência, tanto do Dr. Leonardo quanto toda a sua equipe. Então, eu super indico a Marcondes Madureira Advocacia, que foi essencial na minha vida, essencial na vida das minhas filhas. Eu sou cliente da Marcondes Madureira. Estou passando aqui para agradecer todo o carinho e o respeito que tem comigo, né? Em especial o meu advogado, Dr. Franklin, né? Que está sempre disponível a responder todas as minhas perguntas, tirar as minhas dúvidas. E é isso. Muito obrigada, Dr. Franklin. Muito obrigada, Dr. Leonardo, a Bárbara. E eu desejo um Feliz Natal, um próspero Ano Novo a todos os clientes da Marcondes Madureira. A primeira coisa que você precisa entender é de qual estratégia deve ser utilizada. Existem 5 pontos que eu percebi que eles são comuns em todos os processos em que se conseguiu uma pensão justa e adequada para as necessidades do filho. E esses 5 passos são a contratação de um advogado especialista em pensão alimentícia, a busca do máximo de provas e informações para poder comprovar tudo aquilo que foi falado no processo, a realização de uma investigação extensa sobre o pai para poder buscar todas as informações de sua condição financeira e ver todos os bens e ativos que ele tem em nome dele ou esconde em nome de terceiros, uma rede de apoio forte de pessoas para te darem apoio moral, afetivo e financeiro quando você precisar e, por fim, confiança na relação cliente-advogado, porque isso é essencial para que a melhor estratégia seja utilizada e sustentada no curso do processo. A maioria dos advogados trata as questões de pensão alimentícia de uma forma generalista, fazendo um processo praticamente igual para todos os casos, e é por isso que sempre dá errado. O processo de pensão, diferente do que muitos pensam, é muito mais complexo. Precisa utilizar desses 5 elementos para que você consiga comprovar tudo aquilo que você argumentou no seu processo. Pois se você não fizer isso, como que o juiz vai saber se aquilo é verdade ou não? Você precisa provar e trazer essas informações para que o juiz possa aplicar a lei da forma correta e para que você consiga um valor justo de pensão para o seu filho. Vou te dar um exemplo. Quero que imagine o seguinte caso. Tem 2 pessoas exatamente com o mesmo nome. Elas se chamam Mônica e tem um filho de 5 anos. O filho das 2 se chama Eduardo. Elas tiveram um relacionamento de 3 anos, pouco antes do Eduardo nascer, e o nome do seu ex-companheiro é Ricardo.
As duas Mônicas, cansadas de ter de aguentar todas as despesas sozinhas, cuidar do filho e ter que tomar e se desdobrar em 3, 4, 5 para poder trabalhar, ser pai, ser mãe, cuidar da casa e ainda ter um tempinho para poder cuidar de si, elas ficaram cansadas e decidiram buscar um advogado. Mas é aí que a vida delas começa a se diferenciar. A primeira delas foi num advogado generalista que pediu os documentos básicos e depois quase não conversou com ela. A segunda percebeu que, apesar de todo mundo falar sobre pensão alimentícia, poucos realmente entendiam como realmente funciona. Ela contratou um advogado especialista que pediu diversas provas, que pediu conversas antigas de WhatsApp, que pediu fotos de redes sociais, pediu também extratos da época que eles estavam juntos e contas que ela tinha. Pediu para que ela mostrasse provas de que o Ricardo quase não convive com o seu filho. Além disso, o advogado fez uma busca nos sistemas da Receita, fez uma busca nos sistemas de restrição de crédito, foi no Instagram de Ricardo, foi no LinkedIn de Ricardo e buscou empresas, imóveis e ativos no seu nome. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Depois de tudo isso, quem você acha que teve um resultado melhor? E não para por aí. Depois de entrar com o processo, o advogado especialista chamou Mônica e pediu para que ela comunicasse tudo o que acontecesse, toda novidade que tivesse, que ela achasse que fosse importante para o processo. Durante o processo, o advogado especialista pediu para o juiz que fizesse buscas no sistema da justiça, pediu para que verificasse bens e ativos em nome dele e utilizou de todas as ferramentas legais que estão dispostas na lei. Agora eu te pergunto, quem recebeu uma pensão maior? Quem recebeu mais rápido? Quem teve mais eficiência no seu processo? Você acha mesmo que o resultado das duas foi igual? São duas situações idênticas, com resultados diferentes. A maioria das pessoas culpa o judiciário, o pai que esconde bens ou o advogado do pai que está fazendo seu trabalho de defender seu cliente. Mas, na verdade, não veio o verdadeiro culpado, que é um trabalho mal feito. Mas é muito mais fácil colocar a culpa em um terceiro do que assumir a culpa e ver que errou. Agora, o que eu te digo? Existe uma máxima que você aprende na faculdade de Direito que é: se não está no processo, não é verdade. E é por isso que eu digo, é preciso levar as ferramentas para que o juiz possa julgar o processo de forma correta, para que ele tenha ciência do que realmente está acontecendo no mundo e consiga utilizar de todos aqueles fatos, provas e argumentos para poder dar uma decisão que traga uma pensão justa para o seu filho. Se o seu advogado não fizer esse trabalho, o juiz também não faz milagre. Afinal, o trabalho dele é ser imparcial e o trabalho do seu advogado é lutar pelos seus direitos. É exatamente isso que trazemos de diferente. Com os 5 pilares que te apresentei no início do vídeo, somado às estratégias únicas que utilizamos aqui no escritório, com as ferramentas e a tecnologia de ponta que é aplicada na Marcondes Madureira Advocacia, nós conseguimos ter um resultado sem igual em nossos processos de pensão alimentícia. Nós literalmente pegamos na sua mão e te conduzimos em todas as fases do processo. Mesmo depois que o processo se encerra, nós te orientamos como você deve agir para que você mantenha o seu filho seguro e um valor de pensão justo para as necessidades dele. Os processos de pensão alimentícia do nosso escritório já são conhecidos em todos os estados do Brasil e até internacionalmente. Algumas pessoas ficam com receio, pensando que vai ser completamente inviável contratar um escritório assim. E eu tenho uma boa notícia. Apesar de nossos honorários serem compatíveis com a excelência que entregamos, nós temos condições únicas que fazem com que nosso trabalho caiba no seu bolso. Te convido a clicar no botão que aparece nesse vídeo para falar agora mesmo com um dos nossos especialistas e resolver seu problema de pensão alimentícia. Quero que você pense de forma racional. Acompanhe meu cálculo. Vamos supor que seu filho tem 5 anos e claramente você quer que ele faça faculdade. Você sabe quanto que custa um cursinho? Quanto que custa uma matrícula na faculdade? Quanto que custa
todas as mensalidades de uma faculdade para que uma pessoa forme é muito caro. Agora pense só, você começa a receber um valor de R$1.000 por mês de pensão alimentícia do seu ex-companheiro. E aí, com esses R$1.000, você tem R$12.000 por ano. Afinal, o ano são 12 meses. Se seu filho tem 5 anos, ele ainda tem pelo menos 19 anos de pensão para receber. Afinal, claramente, você quer que ele faça faculdade. Se você multiplicar esses R$12.000 por 19, você vai chegar no valor de R$228.000 que você tem para receber. Esse valor dá tranquilamente para você pagar a faculdade do seu filho, pagar 100 anos de plano de saúde, pagar 40 anos de uma boa feira com os melhores alimentos para você fazer para a sua casa, ou mesmo viajar umas 50 vezes para aquela viagem dos sonhos que você sempre quis fazer com seu filho. Já pensou dessa forma? E se você demorar muito, pode ser tarde demais. Lembre-se que o relógio está contra você e a cada dia que passa, o direito do seu filho está mais perto da prescrição. Além disso, você dá tempo para ele esconder seus bens e cada vez dificultar mais que você receba um valor de pensão justo. Então clique agora mesmo no botão Quero falar com um especialista e resolva a sua questão de pensão alimentícia. Vou ler para vocês as principais dúvidas que as pessoas nos enviaram. Demora muito para eu começar a receber a pensão? Normalmente não. Logo no início do processo, o juiz já determina o valor dos alimentos provisórios e o pai já tem que começar a pagar. Afinal, as despesas não esperam a decisão final para que elas comecem a vencer. Então você já começa a receber em poucos meses. E se o pai parar de pagar a pensão durante o processo? Olha, aqui no escritório nós oferecemos a resolução do seu problema de pensão. Então, se ele parar de pagar no meio do processo, nós executamos ele sem custo nenhum para você. Nós resolvemos o seu problema e te entregamos solução. Se o pai trabalha com carteira assinada, tem direito a 13º e férias? Sim, inclusive a gente faz incluir todas as verbas salariais. Então você passa a ter direito a aumentos, direito a bônus e direito a tudo aquilo que o pai receber para que ele possa custear de forma proporcional as despesas do seu filho. Além disso, eventualmente, quando ele tiver uma rescisão com a empresa, você vai receber esses direitos rescisórios também. Mas a pensão não é 30% dos rendimentos do pai? Isso é um mito. A pensão ela vai ser calculada conforme a necessidade do filho e a capacidade financeira do pai. Caso a necessidade do filho precise de mais do que 30% dos rendimentos do pai, isso é perfeitamente possível. Caso exista mais de um filho, caso exista alguma criança com alguma necessidade especial, pode-se arbitrar um valor maior. Inclusive, nós temos aqui várias decisões no escritório que chegam até a 40% do salário da pessoa. Um grande abraço e a Marcondes Madureira está do seu lado.